Bem-vindo ao Bíblia no Ano, um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. No livro de Ezequiel, capítulos 29, 30 e 31, a profecia se dirige contra o Egito, nação na qual Israel confiava. O faraó é comparado a um grande monstro marinho, cujo orgulho o fez dizer: "O Nilo é meu. Eu o fiz para mim mesmo." Por isso, Deus promete destruí-lo pela espada da Babilônia. O Egito é visto como um bordão de junco, que traiu a confiança de Israel. O capítulo 31 usa a alegoria de um cedro majestoso para representar o faraó, cuja altura e beleza o tornaram orgulhoso, e que por isso seria derrubado. Em Tiago, capítulo 2, o apóstolo condena o favoritismo na igreja, que honra o rico e despreza o pobre, o que é uma traição à lei real de amar o próximo. O ponto central é a relação entre fé e obras. Tiago argumenta que a fé que não resulta em ação é morta. Ele usa o exemplo de Abraão, que foi justificado pelas obras ao oferecer Isaque, e de Raabe, provando que a fé verdadeira deve ser ativa. Que aprendamos com Ezequiel a fugir do orgulho e da autossuficiência, pois a glória e a força humanas são passageiras como um cedro derrubado. E que a clareza de Tiago nos leve a viver uma fé que se prova em duas frentes, rejeitando o favoritismo e demonstrando sua validade por meio de atos de amor e obediência. E que a cada dia tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. Ezequiel capítulo 29. No 12º dia do 10º mês do 10º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, vire o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Estou contra você, faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro deitado em meio a seus riachos. Você diz: o Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo. Mas porei anzóis em seu queixo, e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas próprias escamas. Puxarei você para fora dos seus riachos, com todos os peixes grudados em suas escamas. Deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus regatos. Você cairá em campo aberto, e não será recolhido nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu. Então, todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para a nação de Israel. Quando eles o pegaram com as mãos, você rachou e rasgou os ombros deles. Quando eles se apoiaram em você, você se quebrou, e as costas deles sofreram torção. Portanto, assim diz o soberano Senhor: trarei uma espada contra você, e matarei os seus homens e os seus animais. O Egito se tornará um deserto arrasado. Então, eles saberão que eu sou o Senhor. Visto que você disse: o Nilo é meu, eu o fiz. Estou contra você e contra os seus regatos, e tornarei o Egito uma desgraça e um deserto arrasado desde Migdol até Sevene, chegando até a fronteira da Etiópia. Nenhum pé de homem ou pata de animal o atravessará. Ninguém morará ali por 40 anos. Farei a terra do Egito arrasada em meio a terras devastadas, e suas cidades estarão arrasadas durante 40 anos entre cidades em ruínas. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei entre os povos. Contudo, assim diz o soberano Senhor: ao fim dos 40 anos, ajuntarei os egípcios de entre as nações nos quais foram espalhados. Eu os trarei de volta do cativeiro e os farei voltar ao Alto Egito, a terra dos seus antepassados. Ali serão um reino humilde. Será o mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Eu o farei tão fraco que nunca mais dominará sobre as nações. O Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança de sua iniquidade por ir atrás dele em busca de ajuda. Então eles saberão que eu sou o soberano Senhor. E, no dia 1º do 1º mês do 27º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, conduziu o seu exército numa dura campanha contra Tiro. Toda a cabeça foi esfregada até não ter ficar cabelo algum, e todo o ombro ficou esfolado. Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano Senhor: vou dar o Egito ao rei Nabucodonosor, da Babilônia, e ele levará embora a riqueza dessa nação. Ele saqueará e despojará a terra como pagamento para o seu exército.
Eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim, palavra do soberano Senhor. Naquele dia farei crescer o poder da nação de Israel, e abrirei a minha boca no meio deles. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 30. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga: assim diz o soberano Senhor. Clamem e digam: ai, aquele dia! Pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo. Será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. A espada virá contra o Egito, e angústia virá sobre a Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhe será tirada, e os seus alicerces serão despedaçados. A Etiópia e Fute, Lude e toda a Arábia, a Líbia e o povo da terra da aliança cairão pela espada junto com o Egito. Assim diz o Senhor: os aliados do Egito cairão, e a sua orgulhosa força fracassará. Desde Migdol até Sevene, eles cairão pela espada, palavra do soberano Senhor. Serão arrasados no meio de terras devastadas, e as suas cidades jazerão no meio de cidades em ruínas. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu incendiar o Egito, e todos os que o apoiam forem esmagados. Naquele dia de mim partirão mensageiros em navios para assustar o povo da Etiópia, que se sente seguro. A angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso acontecerá. Assim diz o soberano Senhor: darei fim à população do Egito pelas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele e o seu exército, a nação mais impiedosa, serão levados para destruir a terra. Eles empunharão a espada contra o Egito, e a terra ficará cheia de mortos. Eu secarei os regatos do Nilo, e venderei a terra a homens maus. Pela mão de estrangeiros, deixarei arrasada a terra e tudo o que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano Senhor: destruirei os ídolos, e darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito, e espalharei medo por toda a terra. Arrasarei o Alto Egito, incendiarei Zoa e infligirei castigo a Tebas. Derramarei a minha ira sobre Pelúsio, a fortaleza do Egito, e acabarei com a população de Tebas. Incendiarei o Egito. Pelúsio se contorcerá de agonia. Tebas será levada pela tempestade. Mênfis estará em constante aflição. Os jovens de Heliópolis e de Bubastes cairão pela espada, e a população das cidades irão para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia em Táfnis, quando eu quebrar o jugo do Egito. Ali sua força orgulhosa chegará a um fim. Ficará coberta de nuvens, e os moradores dos seus povoados irão para o cativeiro. Assim eu trarei castigo ao Egito, e todos ali saberão que eu sou o Senhor. No 7º dia do 1º mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, quebrei o braço do faraó, rei do Egito. Não foi enfaixado para sarar, nem lhe foi posta uma tala para fortalecê-lo o bastante para poder manejar a espada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: estou contra o faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, o bom e o que já foi quebrado, e farei a espada cair da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei entre os povos. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada nas mãos dele. Mas quebrarei os braços do faraó, e este gemerá diante dele como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do faraó penderão sem firmeza. Quando eu puser minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a brandir contra o Egito, eles saberão que eu sou o Senhor. Eu dispersarei os egípcios no meio das nações, e os espalharei entre os povos. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 31. No dia 1º do 3º mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, diga ao faraó, rei do Egito, e ao seu povo: quem é comparável a você em majestade? Considere a Assíria, outrora um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer a grande altura. Seus riachos fluíam de onde ele estava para todas as árvores do campo. Erguia-se mais alto que todas as árvores do campo. Seus ramos cresceram e seus galhos ficaram maiores, espalhando-se, graças à fartura de água. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era de uma beleza majestosa, com seus ramos que tanto se espalhavam, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele.
Nem os pinheiros conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plátanos podiam comparar-se com os seus galhos, nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu o fiz belo com rica ramagem, à inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Portanto, assim diz o soberano Senhor: como ele se ergueu e se tornou tão alto, alçando seu topo acima da folhagem espessa, e como ficou orgulhoso da sua altura, eu o entreguei ao governante das nações, para que este o tratasse de acordo com a sua maldade. Eu o rejeitei, e a mais impiedosa das nações estrangeiras o derrubou e o deixou. Seus ramos caíram sobre os montes e em todos os vales, seus galhos jaziam quebrados em todas as ravinas da terra. Todas as nações da terra saíram de sua sombra e o abandonaram. Todas as aves do céu se instalaram na árvore caída, e todos os animais do campo se abrigaram em seus galhos. Por isso nenhuma outra árvore junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alçando o seu topo acima da folhagem espessa. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará a essa altura. Estão todas destinadas à morte, e irão para baixo da terra, entre os homens mortais, com os que descem à cova. Assim diz o soberano Senhor. No dia em que ele foi baixado à sepultura, fiz o abismo encher-se de pranto por ele. Estanquei os seus riachos, e a sua fartura de água foi retida. Por causa dele, eu vesti o Líbano de trevas, e todas as árvores do campo secaram-se completamente. Fiz as nações tremerem ao som da sua queda, quando o fiz descer à sepultura junto com os que descem à cova. Então todas as árvores do Éden, as mais belas e melhores do Líbano, todas as árvores bem regadas, consolavam-se embaixo da terra. Todos os que viviam à sombra dele, seus aliados entre as nações, também haviam descido com ele à sepultura, juntando-se aos que foram mortos pela espada. Qual das árvores do Éden pode comparar-se a você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado e irá para baixo da terra, junto com as árvores do Éden. Você jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos pela espada. Aí estão o Faraó e todo o seu grande povo, palavra do soberano Senhor. Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você, fique de pé ali. Ou, sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Ouçam, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem, e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça.
e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Rabi, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores na playlist do canal e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.